Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando eu conheci o Vitor, eu era casada. Só que há muito tempo não me sentia feliz. Logo que ele começou a trabalhar ali na firma com a gente, pintou uma atração muito forte entre nós. Mas pelo fato de ser casada, fiz de tudo para me controlar. Eu e o Ronaldo estávamos juntos há 8 anos e tínhamos um filho de 6. O Wilson sabia que eu era casado e que tinha um filho, até porque todo mundo ali na empresa sabia. Isso também fez com que ele ficasse na dele, apesar daquela atração que nasceu entre a gente. Uma atração que foi ficando mais forte, mais intensa a cada dia. Olha, não era fácil ficar perto dele e obrigada a esconder o que eu sentia. Aliás, quem consegue, né? Foi o que aconteceu com a gente, essa dificuldade de esconder o que sentíamos um pelo outro. Tanto que um dia, conversando no intervalo do almoço, ele falou: olha, tá difícil ficar perto de você, sabe? Toda vez que eu te olho, desculpa a sinceridade, mas sinto uma vontade de te beijar, te abraçar, tudo. Olha, eu não falei nada, até para não piorar a situação. Mas acho que meus olhos falaram por mim. Minha vontade era de dizer que também sentia a mesma coisa. Só que mesmo assim, mesmo sem eu ter dito nenhuma palavra, mesmo sem ter correspondido, digamos, àquele comentário, ele se aproximou de mim e me deu um beijo na boca. Olha, posso dizer que perdi as forças naquela hora. Como eu ansiava por aquele beijo. Cheguei a tremer dos seus braços. Foi o beijo mais gostoso da minha vida. E a partir daquele momento, eu decidi que ia dar um jeito na minha situação. Por mais difícil que fosse, ia conversar com o Ronaldo, explicar que o nosso casamento já tinha acabado, que não dava mais pra gente ficar junto. E olha, não foi fácil. Na verdade, foi a conversa mais complicada que eu já tive na vida. Porque ele não aceitou a separação. Só que eu estava decidida. Ele aceitando ou não, ia acontecer. Nessas alturas, eu já estava apaixonado. E nada nesse mundo ia me fazer mudar de ideia. Mesmo que eu quebrasse a cara, mesmo que depois eu me arrependesse, tinha prometido a mim mesma que iria viver aquela história de amor com o Wilson, de um jeito ou de outro. Peguei meu filho e fui para a casa da minha mãe. Minha mãe, naturalmente, até se assustou quando me viu ali com o Paulinho e aquelas 2 malas de roupa na mão. Até porque eu não tinha nem conversado com ela. Sabe, não a preparei. Foi tudo feito assim, no afogadilho. Ela ficou me olhando para as malas. O que houve, Lena? Que malas são essas? Brigou com o Ronaldo? Pois é, mãe, a gente se separou. Será que eu posso voltar pro meu quartinho de solteira? Não vou esconder, minha mãe ficou muito contrariada. Eu percebi. Não gostou. Quer dizer, não por eu estar ali pedindo, sabe, guarida, mas por conta da minha separação. Ela gostava muito do Ronaldo. E veja, não estou dizendo que ele não fosse uma boa pessoa. O problema era o casamento. O sentimento que não havia mais entre nós. Não dava mais para eu continuar casada com ele, principalmente depois que me apaixonei pelo Wilson. Já fazia tempo que eu estava sufocando aquilo, escondendo de mim mesma. Só que aquele beijo que a gente trocou, as coisas que dissemos um pro outro, acabaram virando a minha cabeça. Eu já não conseguia pensar em mais nada. E repito, mesmo que me arrependesse depois, não iria voltar atrás da minha decisão.
Me ajeitei ali no quarto com meu filho e, por não ter aceitado, meu ex-marido não parava de ir atrás de mim. Minha mãe também fez de tudo para a gente se reconciliar. Depois conversei com o Wilson. Para minha felicidade, nos entregamos àquela paixão, sabe, agora sem medo nenhum, já que não estava traindo ninguém. Foi uma coisa intensa demais. Algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Tem coisa melhor do que estar apaixonado por alguém? Acabamos nos envolvendo. Só que, como eu já imaginava, não demorou muito para o Ronaldo ficar sabendo de tudo. E a reação dele também foi aquela que eu já imaginava. Ele ficou louco da vida. Me acusou, inclusive, de já ter algo com o Wilson antes mesmo de terminar o nosso casamento. Olha, pensei até que ele fosse me bater, de tão nervoso que estava. Sobrou até para minha mãe, coitada. Porque quando ela pediu para o Ronaldo falar um pouco mais baixo, para os vizinhos não escutarem, ele falou mais alto ainda. Vai defender a tua filha agora? Hein, dona Irene? A Lena me traiu. Tenho certeza que já andava aprontando muito antes de sair lá de casa. Por isso que ela estava toda estranha, me tratando daquele jeito. Eu retruquei. Nunca te tratei mal, Ronaldo. E nunca tive nada com o Wilson antes de me separar de você. Nessa parte, reconheço que eu menti. Porque tinha rolado aquele beijo. Mas foi só isso. Nunca fomos além. Não antes de eu me separar. Pelo contrário. Olha, passamos um monte de tempo tentando não ceder à paixão. Conclusão, a gente discutiu muito. Ele, inclusive, ameaçou até tirar o Paulinho de mim. Claro que eu não queria que isso tivesse acontecido. Que o fim do meu casamento se desse assim. Mas tem situações que são inevitáveis. Não é você que provoca. As coisas vão acontecendo. Eu sabia, por exemplo, ou pelo menos imaginava, que ele fosse reagir daquele modo quando soubesse que eu estava com outro homem. Principalmente fazendo tão pouco tempo que a gente tinha se separado. Até porque que homem que aceita numa boa uma situação como essa? Nenhum. No fim, acabei saindo com fama de mulher à toa, porque ele espalhou tudo entre a parentada. Todo mundo pensando que eu o traía antes mesmo da separação. Juro, se soubesse que seria assim, não teria me controlado tanto. Até porque não adiantou de nada. Fiquei falado do mesmo jeito, mesmo tendo me segurado durante tanto tempo. Apesar de tudo, eu estava feliz demais. Estava apaixonado, sendo correspondido. Até que aconteceu uma coisa que não estava nos planos. Quando completamos um mês e pouco de namoro, eu e o Wilson, eu descobri que estava grávida. E foi aí que eu passei a viver um drama, porque eu não tinha certeza absoluta se esse filho era do Wilson ou se era do Ronaldo. Guardei a dúvida só para mim. Inclusive, demorei para contar pro Wilson sobre a minha gravidez, até para não colocar essa dúvida na cabeça dele também. Esperei um mês para contar. Apesar do tempo, o Ronaldo ainda não tinha saído do meu pé. Às vezes ele bebia, ficava sentimental, ia atrás de mim lá na casa da mãe para choramingar, tentar uma reconciliação, dizer que me amava. Ele também alternava o estado de humor. Tinha dias que ele se revoltava comigo. Ia me procurar, mas só para discutir, bater boca, me acusar. Em outros, ia atrás de mim
para implorar que eu voltasse para ele. Nem eu mesmo entendia aquelas suas mudanças de comportamento. Enfim, achei melhor não contar para ninguém ali de casa da minha gravidez, mas por incrível que pareça, nem para minha mãe eu contei. Até porque ela também ficaria com a dúvida e ia me encher a cabeça. Ela, aliás, não tinha desistido ainda de tentar fazer com que eu me acertasse com o Ronaldo, voltasse para casa dele. Esse era o seu desejo. E eu tinha medo de que ela usasse essa gravidez para me pressionar. Porque poderia também ficar pensando que o filho era do Ronaldo. Só contei para o Wilson. Num primeiro momento, senti que ele ficou tenso. Sabe, meio assustado. Até porque não estava esperando. Mas depois, pareceu ter ficado feliz. Eu escondi essa minha gravidez de todo mundo até onde deu. Só que chega num ponto que não dá, né? Minha mãe começou a notar a diferença no meu corpo. Naquelas alturas, eu já estava no 4º mês. Para minha sorte, o Wilson nunca levantou nenhuma dúvida sobre a paternidade da criança. Ele sempre acreditou que o filho fosse dele. Isso também passou a me dar a mesma certeza, sabe, confiança. Tanto que nem pensei mais na possibilidade de já estar grávida quando me relacionei com ele pela primeira vez. Ou seja, que o filho pudesse ser do meu ex. Quando o Ronaldo soube, ele ficou louco. E apareceu ali em casa para saber dos detalhes. Olha, eu vi que ele ficou mal. Fiquei com muita pena. Não recebeu bem a notícia. Ele agora, sabendo da minha gravidez, e é claro, imaginando que o filho fosse do outro, coisa da qual eu não tinha certeza ainda, ele agora precisava virar a página, cuidar da vida e me deixar viver a minha vida em paz. Quando entrei no 7º mês, o Wilson alugou um apartamento e me levou para morar com ele. Era tudo que eu mais queria. Até porque já não aguentava mais a minha mãe falando no meu ouvido. Meu filho nasceu depois de 8 meses e 1 semana. E é claro que isso me deixou pensativo. Encheu a minha cabeça de dúvidas. Mas, para minha sorte, ninguém falou nada. Nem mesmo o Wilson. Foi um momento de felicidade para mim. Pelo menos, até a minha mãe começar a falar o que não devia. Eu ainda não tinha recebido alta. E ainda bem que o Wilson não estava ali no quarto quando ela falou aquilo. Ô, Lena, esse menino aí não pode ser filho do Wilson. É só olhar para ele que a gente vê que ele é a cara do Ronaldo. Ela não precisava ter dito aquilo. Não precisava. Porque eu também já tinha notado a semelhança. Não só entre o mais velho e o recém-nascido, mas também entre os dois e o Ronaldo. O que só podia significar uma coisa: o recém-nascido, provavelmente, pelo menos a julgar pela semelhança e também pelo tempo, né? O filho só podia ser dele, do Ronaldo. Pro meu desespero. De modo que, apesar de estar feliz com o nascimento do Cauã, eu também fiquei muito nervosa, preocupada, por conta dessa possibilidade de ele não ser filho do Wilson, mas do Ronaldo. E a minha mãe ficou ali, botando pilha, falando sem parar,
você precisa ver direito isso aí, minha filha. Esse menino, se ele for do Ronaldo, ele precisa saber. Ele tem um direito. Pelo amor de Deus, mãe. A senhora não conta pra ele. Não fala disso aí que a senhora... Você quer botar mais lenha na fogueira? Não é botar lenha na fogueira, minha filha. Agora, o que é certo é certo. Até esse Wilson aí tem o direito de saber. Né? Se o Cauã não é filho dele, vai iludir o moço também? Vai enganar ele também? Fazer ele criar um filho que não é dele? Olha que sufoco que eu passei. Senti minha felicidade ameaçada. Pressenti que meu castelo de sonhos estava começando a desmoronar. E se o Ronaldo fosse mesmo o pai? Como que ia ser, meu Deus? Será que o Wilson ia querer continuar comigo? Ou ia se afastar de mim? Eu fiquei tão mal. Comecei a chorar. Sabe? E a ficar desesperada. Nunca senti um aperto tão grande no peito. Principalmente porque depois, quando o Wilson entrou ali naquele quarto, eu senti que ele estava esquisito. Não sei se a mãe falou alguma coisa para ele, ou se ele pensou alguma coisa por si. Só sei que fiquei muito preocupado por conta do jeito estranho que ele ficou. E antes que ele viesse me falar alguma coisa, me acusar de ter mentido para ele, achei melhor a gente ter aquela conversa. Aproveitei que estávamos sozinhos ali no quarto e entrei no assunto. Primeiro perguntei se ele estava preocupado com alguma coisa, porque ele não parecia feliz. E ele falou que não estava preocupado com nada. Era só impressão minha. Foi então que eu falei. Você está com alguma dúvida na cabeça em relação ao bebê? Pode falar. É normal. Olha, se você quiser, a gente pode fazer um teste de paternidade. Só para não haver dúvida se ele é mesmo teu filho ou se é do meu ex-marido. A expressão dele não se alterou. Foi como se ele já estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa nesse sentido. Ficou me olhando durante um tempo, em silêncio. Depois perguntou: você tem alguma dúvida? Você acha que existe essa possibilidade? De o menino ser filho dele e não meu? Eu não respondi. Mas nem precisava. Minha cara dizia tudo. Como que eu podia ter certeza, meu Deus? Olha, ficou um clima bem chato depois disso. Nós dois ficamos quietos, sem coragem de encarar o outro. De todo modo, foi bom a gente ter conversado. Porque pelo menos eu fui sincera com ele, né? Coisa que eu já devia ter sido lá no começo, quando descobri que estava esperando um filho. Eu podia ter conversado com ele lá atrás, dito que não tinha certeza de quem poderia ser o pai. Mas agora também não adiantava, né? Ficar ali me condenando. O jeito era enfrentar a situação. Depois ele me disse que tinha achado estranho eu ter dado à luz antes do tempo, porque podia significar que eu já pudesse estar grávida antes de irmos para a cama pela primeira vez. Ou seja, ele já tinha pensado nessa possibilidade. Perguntei: o que você está pensando fazer? Sei lá, Lena, mas acho que você tem razão. A gente precisa mesmo fazer esse teste aí. Não dá para ficar na dúvida. Concordei com ele. E assim foi feito. Pedi que a minha mãe não comentasse nada com Ronaldo, pelo menos durante um tempo. Até sair o resultado do DNA. Mas outros parentes comentaram. Sim,
porque foram me visitar. Aí viram uma semelhança dos dois meninos, meus filhos, o recém-nascido e o mais velho. E acabaram comentando com ele. Até que um dia ele me ligou. Lena, me diga uma coisa. É verdade que o teu bebê é a minha cara? Não mente, Lena. Por favor, não minta pra mim. Eu sou o pai. Fiquei em silêncio durante algum tempo. Depois perguntei. Quem que te encheu a cabeça, hein, Ronaldo? Lena, não importa. Só me diga. Ele é parecido comigo? O que eu ia dizer, meu Deus? Acabei sendo sincera. Até porque havia chance mesmo de ele ser o pai. Na verdade, se a gente levasse tudo em conta, a possibilidade maior era justamente essa. A semelhança dos meus dois filhos. A semelhança dos dois com o pai. O tempo de gestação. Falei que tínhamos feito um exame e que o resultado ainda não tinha saído. Ele só falou aquilo. Olha, Lena, já fique sabendo de antemão que se esse filho for meu, eu não vou deixar de ser criado por outro homem, viu? Eu quero ele aqui comigo. Eu já imaginava que ele fosse dizer isso. Olha que sufoco. Que sufoco. Vi a minha felicidade toda, sabe, pronta a ruir. Até como forma de vingança, por conta de tudo que tinha acontecido, eu já imaginava que ele fosse exigir isso. Ele não ia deixar barato. Talvez não fosse nem por amor à criança, mas por vingança mesmo. Apesar de ele não ser assim uma pessoa mesquinha. Em resumo, quando o resultado ficou pronto, fomos juntos buscar o envelope. Eu e o Wilson. Ele pegou o envelope das mãos da recepcionista, abriu, ficou um tempo em silêncio, e eu ali, com o coração na mão. E aí, Wilson, o que está escrito aí nesse papel? Qual é o resultado? Em vez de responder, ele me passou o exame. Eu estava com o neném no colo, senti um tremor no corpo todo quando bati os olhos naquilo que estava escrito. Foi uma verdadeira bomba. Porque aquele exame atestava que o Cauã não podia ser filho do Wilson. Havia 0% de chance, ou seja, era mesmo filho do meu ex-marido. Eu já estava grávida quando saí de casa, quando me separei dele. Olha, foi um momento tão difícil, porque apesar de tudo, eu ainda tinha esperança. O Wilson, coitado, eu vi que ele ficou arrasado, apesar de estar com aquela carinha de triste desde o parto. Depois que soube do resultado, meu ex veio conversar comigo. Sabia como ia ficar a situação. Repetiu que não permitiria que outro homem criasse seu filho. Me via numa situação como não... uma coisa assim, sem saída. O pior é que depois, conversando com o Wilson, ele me disse uma coisa que me deixou arrasada. Acho melhor você voltar lá para casa da tua mãe, não? Eu gosto de você, sabe? Gosto mesmo, você sabe disso. Mas depois de tudo isso, as chances da gente dar certo são muito pequenas. Isso para não dizer nula, né? Não, Wilson. Como assim? Você está me dispensando? Cadê aquele amor que você dizia que sentia por mim? Não é essa a questão. Não é questão de amor, Leona.
Só que esse teste aí muda tudo, será que você não viu? Como que eu vou encarar as pessoas, os meus parentes, todo mundo sabendo do que houve, que eu não sou pai desse menino? E tem também o Ronaldo, né? Ele não vai mais sair do teu pé. Se já perturbava antes, imagine agora. Me desculpa, viu, mas vai ser melhor para nós dois. Acho que foi o momento mais triste de toda a minha vida. Na verdade, para nós dois, né? Porque eu sei que ele também sofreu. Senti que não era isso que ele queria. Sem opção, voltei para casa da minha mãe. Mas com o tempo, ela acabou me empurrando de novo. Adivinha para onde? Pro lugar onde ela sempre quis. Para casa do Ronaldo. Praticamente me obrigou a voltar a viver como marido e mulher com um homem que eu já não amava. E o pior, amando o outro. Eu não queria. Só fiz isso por causa dessa criança. Mas só eu sei a que preço. Acabei me resignando e decidi viver a minha vida pelos meus filhos. A paixão, sufoquei. Desisti completamente do amor. Eu acho que tem pessoas que não nascem mesmo para essa coisa de amor, viu? Sempre tem alguma coisa que dá errado. Às vezes parece que a pessoa vai ser feliz, depois de sofrer, ela encontra finalmente o amor da sua vida, mas sempre acontece alguma coisa que breca tudo, corta tudo. Eu acho que sou uma dessas pessoas. Não nasci para ser feliz. Sufoquei o amor e desisti dele, pelo menos do amor romântico, né? Para mim agora, só o que me importa é o amor que sinto pelos meus filhos. Para mim, se eles estiverem bem, é o que me basta, é o que me consola. Foi só isso que eu sonhei para minha vida? Claro que não, claro que não. Além de amar meus filhos, eu queria estar agora com um homem que eu amo. Mas o que eu vou fazer, meu Deus? Se o destino me preparou essa presepada por alguns dias, o filho, em vez de ser do que eu amo, acabou sendo do outro, de que eu não gosto mais. Só que adianta eu imaginar, puxa, como seria bom se tivesse sido diferente, como seria bom, não resolve. Como seria bom, não me faz feliz. De modo que sou uma mulher feliz pela metade. Por causa dos meus filhos, que são a coisa mais importante que eu tenho na vida. A outra metade de mim está triste. E vai ser para sempre. Porque sei que vou estar distante para sempre do homem que eu mais amo nessa vida.